Olá, bom dia meus amigos. Hoje é domingo, dia de fazer os festejos do Flamengo lá no Rio de Janeiro. E nós que moramos aqui em Santos vamos fazer mais um vídeo para comentar sobre o futebol do Flamengo, sobre o jogo de ontem. E espero que gostem. E deixe seu like após a vinheta. E deixe seus comentários também e inscrevam-se no canal para ajudar o canal aqui do amigo, tá ok? E parabéns a todos pela festa e saudações rubro-negra. Flamengo! Bom dia, meus amigos. Hoje vamos conversar um pouco do nosso Flamengo. E existem algumas controvérsias, existem pessoas que discordam de muitas coisas que nós falamos, e principalmente sobre acharem que eu sou prevenido contra os Diegos. Não sou. É simplesmente o seguinte: eu tenho certeza que nós temos uma certa gratidão por tudo que o Diego Ribas e o Diego Alves, o que os dois fizeram para o Flamengo, é claro. E a homenagem de ontem é uma coisa que valeu a pena, deveria ser assim mesmo. Só que muitas pessoas não entendem, ou talvez é questão de opinião de cada um. A minha opinião não é nada prevenção contra ninguém. Eu sou um torcedor do Flamengo. Eu gosto de futebol. Eu aprecio o futebol do Flamengo e gosto quando ele ganha, independente de vencer, porque a vitória é simplesmente, às vezes, uma questão de momento. Mas é interessante saber que, independente de vencer, é jogar bem. Eu sou do tempo, é claro, mudou muito o futebol, eu sou do tempo que o futebol era diferente. Hoje a gente entende perfeitamente, apesar de eu ter a minha idade, eu não posso ficar vivendo o futebol do passado. O futebol mudou muito, hoje em dia o que mais importa num clube é a parte financeira, né? Que como as coisas mudaram, se não tiver dinheiro não tem jogador, se não tiver dinheiro não tem estrutura. Então a gente entende e eu reconheço a competência da direção do Flamengo em conseguir fazer com que o Flamengo tenha uma renda anual de R$ 1 milhão. Um milhão, não, desculpe, 1 bilhão. Então, tudo isso eu entendo. Eu entendo o futebol moderno, eu entendo que o futebol hoje é uma estrutura financeira, é uma estrutura política, existe muita política entre os jogadores se valorizaram muito, hoje os técnicos ficam, na maioria das vezes, à mercê dos jogadores, e isso aí atrapalha um time. Eu sou do tempo, né, que os técnicos tinham voz ativa e os jogadores obedeciam porque tinham uma responsabilidade profissional diferente de hoje. Eu não quero ofender nenhum jogador dizendo que eles são antiprofissionais, que eles são bagunceiros, mas o Flamengo em si, hoje, e esses últimos 4 jogos, o Flamengo vem demonstrando uma falta de profissionalismo. Eu às vezes pego como exemplo o nosso antirrival, que é o Palmeiras, que a gente basta prestar atenção numa coisa. O Palmeiras não ganhou nada esse ano, tá certo? Ganhou o Brasileirão. Tudo bem. Mas no Brasileirão eles desempenharam o papel deles. Era o único campeonato que eles tinham, é claro que eles tinham de se dedicar nisso. E o técnico português, se ele dominou ou não dominou o elenco, isso aí não é problema nosso, porque nós não somos palmeirenses. Mas o Palmeiras vem jogando, mesmo depois que já foi consagrado campeão, vem jogando com os titulares, inclusive o próprio goleiro que foi convocado para a seleção veio jogando. No Flamengo tem uma bagunça assim, os jogadores eles acharam que tinham de entrar em férias. Aí de repente quiseram jogar, aí de repente não querem jogar. Então, quando eu digo isso, muitas pessoas também acham que eu não gosto do Dorival. Não é questão de gostar ou não gostar. Eu gosto do Flamengo. Eu não gosto de jogador, nem de diretoria, nem de técnico. Eu gosto do Flamengo. Eu sou flamenguista. Eu quero que o Flamengo ganhe. Eu quero que o Flamengo tenha um bom desempenho.
coisa que nós não estamos vendo. Eu duvido. Sei que muita gente vai, na hora de ver meu vídeo, pode até comentar coisa ao contrário, que é direito da opinião de cada um, mas eu duvido que tenha algum dos mais de 40 milhões de torcedores do Flamengo que não gostaria que ontem nós tivéssemos tido uma festa bonita, como foi, mas com uma vitória, e não o vexame que nós passamos. Veja bem, o Avaí, ele já não tinha pretensão nenhuma com o Brasileirão. O Flamengo também não, porque o Flamengo já estava classificado, já, como disse meu filho, ele já se classificou para a Libertadores 3 vezes, pela colocação de quinto colocado do Brasileirão, como campeão da Copa do Brasil e como campeão da Libertadores. Ele teve 3 vagas numa só, até aí tudo bem. Não tinha pretensão nenhuma? Não tinha, mas tinha uma obrigação. É a responsabilidade profissional que não vimos ontem. Eu não vi, eu não gostei do jogo. Eu digo mais uma vez, a comemoração para os Diegos, é claro que era necessário. Por mais que eu não seja a favor do futebol deles, no momento, eu tenho de reconhecer que eles foram úteis ao Flamengo. Eles não foram os maiores ídolos do Flamengo, mas eles foram responsáveis por várias e várias partidas que nós ganhamos. O Diego Ribas e o Diego Alves ajudaram muito na Libertadores. O Diego Ribas ajudou justamente nos últimos 2 gols do Gabigol, entendeu? Então, eu tenho uma gratidão. Eu não sou ingrato com o Diego Ribas. A única coisa que eu sou contrário, sempre fui, foi que a diretoria errou, o seu Marcos Braz errou, quando, 2021 para 2022, ele pegou e revogou o contrato, aumentou o contrato do Diego Ribas e do Diego Alves por mais 1 ano, coisa que não deveria ser feita, porque cada um tem a sua etapa da vida, a sua etapa profissional. O trabalhador normal, ele trabalha até um determinado tempo, depois ele se aposenta. O jogador também tem de ter essa consciência. Mas jogador é tudo malandro. Se o clube propõe aumentar o contrato deles, é claro que eles vão querer. Não tem nem por onde. Nisso aí eu não culpo os Diegos, em absoluto. Eu culpo o seu Marcos Braz, que para mim, como eu já disse, essa diretoria é excelente na administração financeira do clube. Sabe administrar como empresa, estão de parabéns. Como futebol, eu não vi nada até agora. Pode ser que tenha alguma coisa interna que a gente não saiba, mas eu não vi nada de bom nessa diretoria em relação ao futebol. O futebol do Flamengo está, no momento, uma bagunça. Nós perdemos do Corinthians, perdemos do Curitiba, empatamos com o time do Litoral e perdemos para o Avaí. Quer dizer, 4 jogos sem vitórias, um final ridículo de campeonato. O Flamengo deixou de ganhar, se não faz falta para ele, muito menos para mim, eu não vivo do dinheiro do Flamengo. O Flamengo deixou de faturar 6 milhões e 700 mil com essa brincadeira de perder esses últimos 4 jogos. Não sei, às vezes está tão rico que é que nem a gente fala, para um milionário 1 milhão é 10 centavos para nós. Mas o Flamengo precisa de uma estrutura melhor. O Dorival é um bom técnico? É. O Dorival pegou o Flamengo numa terra arrasada. O Paulo, o português, deixou o Flamengo em 14º colocado. O Dorival veio com a sua técnica, com o seu conhecimento, trouxe o Flamengo para cima. Quanto a isso, louvor a ele. Só que ultimamente, o que acontece? Todo técnico que fica à mercê dos jogadores tem fracasso. Nós lembramos, nós que somos torcedor, o Carlinho era um ótimo treinador, mas depois começou
ficar muito amigo do jogador, e o jogador começa com brincadeira com eles e acaba perdendo o respeito. Eu não quero adiantar aqui que os jogadores perderam o respeito pelo Dorival, mas o que eu posso dizer, e tomara que eu esteja totalmente enganado, o Dorival perdeu o pulso com os jogadores. Porque antes do final das Libertadores, os jogadores quiseram jogar, e jogaram. Depois, o Gabigol, numa brincadeira, falou que ia pedir para o Marcos Braz que já estava de férias. Então, ficaram tudo de férias. De repente, nesse jogo de homenagem, todos eles quiseram jogar sem treinar. Deu no que deu. Então, eu não estou reclamando, em absoluto. Eu tive até conversando com meus filhos ontem e eles acharam que eu era muito rígido. Não sou rígido. Eu não tenho nada contra o Diego Ribas. Eu acompanho o Diego Ribas desde o tempo que ele jogava no Santos. Depois ele foi para a Europa. Excelente jogador. Quanto a isso, não tem dúvida. Mas tudo tem seu tempo e seu momento. O Zico foi o maior ídolo do Flamengo, o maior jogador do Flamengo. Hoje não adianta você pegar o Zico para colocar no Flamengo, ele não vai conseguir, já passou o tempo dele. Assim como o jogador, ele precisa ser crítico com ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um jogador e vive do futebol. Poxa, se o clube propõe para ele uma proposta para aumentar, dar um salário para ele mais um ano, né? Renovar o contrato dele, ele vai falar, não, eu não quero. Claro que ele vai querer. Então, o erro foi da diretoria em termos de continuar com o contrato com eles. Quanto à competência de jogar, não estou tirando a competência de ninguém e nem estou desvalorizando o jogador. O Flamengo deve para o Diego Ribas e deve para o Diego Alves as suas dedicações. Ontem, a homenagem foi correta, mas a homenagem para por aí e vamos jogar bola. Mas o que aconteceu? Uma baita de uma festa, mais de 50 mil pessoas. Acredita? Alguém vai dizer para mim que essas pessoas todas foram para casa felizes? Não seria um espetáculo lindo? Uma tremenda homenagem para os dois? Válido, vão bater palma. E com uma vitória? Poxa, o Avaí está desclassificado da Série A e foi para a Série B. O Avaí ontem jogou com as reservas e depois ainda pôs mais molequinho. O Flamengo jogou com a molecada do Avaí e não conseguimos ganhar. Os 3 gols que saíram foram o gol deles. Eles fizeram um gol para nós, porque nós não estávamos conseguindo fazer, e depois fizeram mais 2. Fora que o Diego ontem ainda pegou mais algumas bolas, porque senão o Flamengo ia tomar uma ontem de 4 a 5. Pode acreditar, é só ver o vídeo. O Diego Alves, ele pegou 3 bolas difíceis. Então, é impossível eu aceitar como torcedor que está tudo azul na América do Sul. Não está. Eu não gostei do jogo, achei que o Flamengo estava de brincadeira, ou melhor, o Flamengo estava de férias, entendeu? Férias. Então, essas férias, é isso que aconteceu. O Flamengo está pagando um tremendo de um sapo no final do campeonato. Foi campeão da Copa do Brasil, palmas. Campeão da Libertadores, palma. E aí, acabou? Aí nós temos de perder para o Corinthians, perder para o Curitiba, empatar com o Juventude e perder para o Avaí. E vão falar para mim assim, poxa, você está feliz? Não. Em termos de futebol do Flamengo, eu estou meio preocupado como vai ser o começo do ano. Eu ontem estava conversando com os amigos e com meus filhos, eu falei que eu não sou a favor do Dorival, esse Dorival, para 2023. Aquele Dorival que chegou, sim, mas esse Dorival que está aqui hoje, eu não sou a favor, a não ser que mude, a não ser que ele consiga convencer os jogadores que ele é o técnico e ele vai ter, os jogadores vão ter de jogar de acordo e com a conformidade das diretrizes dele. Se ele não fizer isso, eu não sou a favor dele. Por quê? Os jogadores a gente percebe que estão acomodados. Se eu tivesse, de novo, eu digo no meu vídeo, se eu tivesse de dar uma nota ontem para alguém, olha, a todos eles era 0 e ainda, como eu digo, com louvor, porque era para não ter nota nenhuma. Foi uma vergonha absoluta. As pessoas, ou melhor, os jogadores no campo, com a única responsabilidade de se divertir. Ninguém levou nada a sério. 50 mil pessoas pagaram ingresso, saíram de casa mais cedo, pegaram o ônibus,
outros vieram até a pé para poder entrar, para ver o jogo, para ver o Flamengo ganhar. E eu participei de uma live e os caras tinham dito, domingo é 4-0, 5-0. Eu falei, olha, já vi tantos vexames do Flamengo em finais de comemoração que eu tenho minha dúvida se vai ser 5-0. Eu acho que ainda vai ser um jogo endurecido. Falando que eu exagerava e que eu era pessimista. Eu não queria isso, eu queria ver um jogo bonito do Flamengo que eu não vi. Eu espero que dê tudo certo, que o Flamengo e a diretoria parem para pensar e que para 2023 a gente tenha uma coisa um pouco, não melhor os jogadores, nós temos jogadores bons, mas que a própria diretoria se torne uma diretoria responsável, que se torne uma diretoria que seja profissional e que os jogadores tenham consciência e que o Flamengo faça uma renovação. Alguns jogadores precisam sair, devem sair, não vou dizer quem é, porque isso é uma preferência minha, quem tem de ver são os diretores. E que o Flamengo consiga em 2023, comece com o pé direito e não comece com o pé que acabou o Campeonato Brasileiro. Saudações rubro-negro a todos. Dia 15 nós vamos fazer aniversário de fundação do Flamengo e que todos sejam felizes e que agora, daqui para frente, nós não temos muita coisa a comentar nos nossos vídeos, nas lives, mas vamos agora ver o desfecho do Gerson que está para vir, que vai ser uma novela que deve se arrastar por muito tempo, mas que dê tudo certo e que nós possamos montar um time consciencioso, um time de responsabilidade, não idêntico ao do 2019, mas que seja com vontade, com determinação e com raça, e que seja jogador de caráter, com vontade de jogar e saiba que os torcedores merecem isso, tá? Um abraço a todos e um bom final de semana.